Olá, somos do canal Transformação Espiritual. Você já ouviu falar das profecias que anunciam o fim dos tempos? Desde os tempos antigos, a humanidade é fascinada por histórias que revelam o destino do mundo e o que acontece com aqueles que são fiéis a Deus. São mensagens transmitidas de mistério, esperança e também de advertência. Mas o que torna essas profecias tão impactantes é a precisão com que descreve os eventos que estamos vivenciando atualmente. Não estamos falando de ficção ou teoria, mas de uma verdade espiritual revelada por Deus para nos preparar para o que está por vir. Você já se perguntou como será o fim dos tempos? Ou como será o destino daqueles que são escolhidos por Deus para sobreviver aos últimos dias? Em um mundo cheio de incertezas, uma profecia antiga pode estar preparada para se cumprir. Uma profecia que fala sobre aqueles que no final dos tempos serão guiados por uma força divina para encontrar a salvação. Mas, afinal, quem são os escolhidos de Deus? O que eles terão que enfrentar para alcançar o destino eterno prometido? Fique comigo até o final deste vídeo, pois o que você vai ouvir aqui pode mudar a forma como você vê o futuro e sua jornada espiritual. Mas antes de continuar, quero pedir a você que se inscreva no canal, curta este vídeo e ative as notificações. Não perca nenhum conteúdo sobre os sinais dos últimos dias e o que você pode fazer para estar preparado. Agora, vamos explorar a verdade por trás da profecia do Apocalipse e o destino dos escolhidos. O que torna o Apocalipse tão único entre as profecias bíblicas é a sua complexidade e profundidade. Ele não fala apenas de destruição, mas de um plano divino meticulosamente elaborado para separar os fiéis dos incrédulos. É um momento em que o julgamento de Deus será exercido de forma plena, mas também será uma demonstração de seu amor e justiça. Cada palavra registrada no livro do Apocalipse tem um propósito, e cada detalhe nos conduz a uma compreensão mais clara dos planos de Deus para a humanidade. Ao longo da história, muitos têm tentado interpretar os sinais do Apocalipse. Alguns enxergam como eventos distantes, outros acreditam que já estão acontecendo. E você, em que ponto dessa jornada espiritual se encontra? Consegue considerar os sinais ao seu redor? Ter a consciência de que estamos vivendo momentos proféticos é o primeiro passo para nos prepararmos espiritualmente para o que está por vir. Não se trata apenas de entender as profecias, mas de viver em harmonia com os princípios que elas nos ensinam. A palavra Apocalipse assusta muita gente. Para muitos, ela está associada ao caos, à destruição e ao fim do mundo. No entanto, a palavra em si vem do grego e significa revelação. Ou seja, o Apocalipse é uma revelação de algo que estava oculto, algo que só será compreendido no momento certo. E qual é esse momento? Será que o fim dos tempos está mais perto do que imaginamos? Será que a humanidade está se aproximando de um grande cataclismo, como as Escrituras alertam? A Bíblia, o livro sagrado para bilhões de pessoas, nos fala de um tempo em que tudo será renovado e julgado. Este é o momento de provar a fé, o caráter e a dedicação ao caminho que Deus colocou para nós. Mas há algo crucial que precisamos entender. Não será apenas um final, mas o início de uma nova era. Uma era onde os escolhidos de Deus teriam seu destino selado. Esses indivíduos terão um papel essencial nesse processo de renovação e salvação. Mas, o que significa ser um escolhido de Deus? Quais são os sinais que indicam quem será salvo? E mais importante, como saber se você faz parte dessa profecia? Agora, para realmente entender o que está por trás de todas essas questões, precisamos mergulhar na profecia do Apocalipse, nos sinais dos tempos e no papel dos escolhidos. Se você tem interesse em saber mais sobre o que a Bíblia nos revela sobre o destino dos fiéis, então fique comigo. Você não vai querer perder os detalhes que vamos explorar a seguir. A Bíblia, em livros como Daniel e Apocalipse, fala claramente sobre os sinais que precederão os últimos dias. Há muitos sinais, mas 3 se destacam de maneira especial: o aumento da maldade, o distanciamento da fé verdadeira e o surgimento de falsos profetas. Quando vemos o mundo se afastando cada vez mais dos valores espirituais, a verdade do Evangelho sendo distorcida e sinais de corrupção em todos os aspectos da vida humana, não podemos deixar de reflexão sobre o cumprimento dessas profecias.
Mas, entre todas as promessas de destruição, há também a promessa de salvação para aqueles que permanecem fiéis até o fim. Outro aspecto fascinante das profecias do Apocalipse é a ideia de que o sofrimento terá um propósito. Para os escolhidos, as tribulações não serão apenas desafios, mas também oportunidades de crescimento espiritual. Cada dificuldade enfrentada fortalecerá sua fé, sua confiança em Deus e sua determinação de seguir no caminho certo. Assim, enquanto o mundo entra em caos, os escolhidos encontrarão forças na palavra de Deus para permanecerem firmes e inabaláveis. Os escolhidos de Deus, segundo a Bíblia, são aqueles que permanecerão firmes na fé, não importa o que aconteça ao seu redor. Eles enfrentarão tribulações, como descrito em Apocalipse, mas serão protegidos e guiados por Deus. A marca dos escolhidos será sua fidelidade e perseverança. Eles serão conhecidos por suas boas ações, por sua pureza de coração e por sua busca constante por viver os princípios divinos. Não serão perfeitos, mas suas almas serão verdadeiramente dedicadas ao propósito de Deus. Esses são os indivíduos que nos últimos dias obterão o prêmio da salvação eterna. Uma das imagens mais impactantes do Apocalipse é uma batalha final entre o bem e o mal. É nesse momento que uma fé verdadeira será testada. Aqueles que permanecerem firmes e não renderem às tentativas do mundo serão recompensados. Mas não se trata apenas de resistir ao mal, mas também de ser um exemplo de amor, compaixão e retidão em meio à escuridão. Ser um escolhido de Deus significa ser uma luz em tempos de trevas, guiando outros para o caminho da salvação. O que muitos não sabem é que, apesar do sofrimento que vencerá, a revelação do Apocalipse não é uma maldição, mas uma vitória para os justos. No final, após as aflições e tribulações, aqueles que foram convidados a receber a recompensa celestial, a vida eterna em um novo céu e nova terra. Em Apocalipse 21, a Bíblia nos garante que Deus enxugará as lágrimas de seus escolhidos e não haverá mais dor, sofrimento ou morte. Eles viverão em perfeita paz e harmonia, reinando com Cristo. No entanto, o que é realmente importante neste momento é entender que para que você faça parte dos escolhidos, não basta apenas esperar passivamente pelos acontecimentos. A salvação é algo que deve ser buscado ativamente. Através da oração, da leitura das Escrituras e do testemunho de fé, você pode se preparar para este grande momento. O tempo de se arrepender e se dedicar a Deus é agora. Não deixe para amanhã a mudança que você pode começar hoje. Enquanto caminhamos em direção à direção profética descrita pela Bíblia, há uma mensagem poderosa de esperança para aqueles que definem em Deus. Apesar do cenário de caos e destruição que o Apocalipse apresenta, ele também fala de redenção, restauração e a promessa de que Deus estará sempre ao lado de seus escolhidos. É nos momentos mais sombrios que a luz divina brilha com maior intensidade, guiando os justos para o cumprimento do plano de salvação. Outra revelação importante das Escrituras é que o Apocalipse não é apenas sobre o destino coletivo da humanidade, mas também sobre escolhas individuais. A todo instante, somos chamados a tomar decisões que impactam nossa jornada espiritual. Escolher o caminho de Deus exige renúncias, coragem e compromisso. Mas é nesse processo que descobrimos a verdadeira paz, aquela que excede todo o entendimento, e a certeza de que estamos trilhando o caminho correto para a eternidade. O papel da fé durante os tempos finais será essencial. Não será apenas uma crença passiva, mas uma fé viva e ativa, que se manifesta em atitudes, palavras e escolhas diárias. Será essa fé que nos permitirá resistir aos desafios e pressões que surgirão. E mais do que resistir, será essa mesma fé que nos influenciará positivamente aqueles ao nosso redor, inspirando outros a seguirem o caminho da verdade e da justiça. Além disso, as Escrituras também destacam que nos últimos dias, houve um grande derramamento do Espírito Santo sobre os escolhidos de Deus. Essa promessa divina trará força, discernimento e capacitação espiritual para enfrentar os desafios que virão. Será um momento em que os fiéis experimentarão uma conexão ainda mais profunda com Deus, sendo instrumentos de sua vontade em meio às tribulações. Finalmente, é crucial lembrar que a mensagem do Apocalipse é um chamado à vigilância e à preparação. A qualquer momento, os eventos finais podem começar a se desenrolar, e é por isso que cada um importa.
Não é apenas sobre se preparar para o futuro, mas sobre viver cada dia como se fosse o último, em comunhão com Deus e buscando alinhar nossa vida aos seus propósitos. A salvação não é um prêmio para os mais fortes, mas uma promessa para aqueles que permanecem fiéis até o fim. E enquanto aguardamos o cumprimento das profecias, devemos lembrar que o Apocalipse não é uma história de medo, mas de vitória. É a garantia de que o mal será derrotado, que a justiça prevalecerá e que Deus será glorificado. É a certeza de que no final, a luz triunfará sobre as trevas, e aqueles que confiam no Senhor confiam uma herança eterna, desfrutando da plenitude da vida em sua presença. Agora que você conhece os sinais e os caminhos para ser um dos escolhidos de Deus nos fins dos tempos, a pergunta que fica é: como você vai reagir diante dessa revelação? Os últimos dias podem ser sombrios, mas para aqueles que estão preparados espiritualmente, será um tempo de grande vitória. A jornada para a salvação é desafiadora, mas a recompensa será extraordinária. Se você sente em seu coração o chamado para essa transformação, não espere mais. Comece agora a buscar a vontade de Deus em sua vida. Ore, se arrependa e se comprometa a viver uma vida fiel aos ensinamentos divinos. O Apocalipse não é algo a ser temido, mas uma promessa de renovação para aqueles que amam a Deus e permanecem firmes em sua fé. E agora, se você quer continuar recebendo mais conteúdo sobre a Palavra de Deus, profecias e como se preparar para os tempos que virão, inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe com seus amigos. Não se esqueça de ativar as notificações para não perder nenhum detalhe dos próximos vídeos. O tempo é agora. Deus abençoe sua jornada.